Compartilhar a palavra com você, que está no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 8, do verso 31 ao verso de número 36. Antes de ler a palavra, eu quero convidar você a entrar lá no Face da igreja, curtir e enviar para pessoas. Quanto mais pessoas você conseguir enviar, mais pessoas receberão da palavra. Eu sei que você tem um amigo. Quantas pessoas nós estamos aqui hoje, né? Se você chegar, clicar e enviar para um amigo, o dobro de pessoas estarão ouvindo esta mensagem, ouvindo essa palavra. É fácil para fazer isso, tá? Faça isso quando você chegar em casa depois, envie essa palavra para que outras pessoas possam estar sendo beneficiadas da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 8, 31 a 36, se você puder, quem pode fica em pé, né? Quem não pode, não tem problema nenhum, não é obrigado, mas quem pode, deve ficar em pé para nós lermos a santa palavra do Senhor. Diz a palavra, Evangelho de João, capítulo 8, verso do 31 ao verso 36, um texto extremamente conhecido de quem lê a Bíblia, não é verdade? Mas é um texto especial, é um texto que sempre vai falar ao nosso coração. Diz assim, capítulo 8, do 31 ao 36. Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, veja, Jesus está falando a um grupo específico, aos judeus que creram nele, porque nem todos os judeus creram em Jesus. Naqueles que creram nele, Jesus disse. O que Jesus disse para eles? Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos, aqui já é um outro grupo, tá? Não é o mesmo que conheceu Jesus, não é o mesmo que creu em Jesus. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia, glórias a Deus, amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Jesus está pronunciando o seu sermão e Jesus está agora trazendo uma palavra direcionada para aqueles que haviam crido nele. Bom, se vocês creram em mim, então eu tenho algumas orientações para dar para vocês. E esse é um texto extremamente conhecido, né? Que fala de libertação, fala que quando o Filho liberta, verdadeiramente nós somos livres. Agora, querido, a libertação vem de que forma? Em primeiro lugar, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim ser livre, eu preciso conhecer a verdade. E eu preciso conhecer essa verdade, e então eu preciso admitir que eu tenho um problema. Como que você vai ser livre? Como que Deus vai te libertar? Como que Deus vai ou curar você se você não admite que tem um problema? Porque quando nós temos um problema, ou alcoólatra, ou qualquer que seja o vício da pessoa, dificilmente ela admitir que tem. Ela tenta se esconder, ela tenta dizer que não tem um problema, ela tenta negar o problema que ela tem. E enquanto ela nega o problema que ela tem, jamais ela vai ser livre.
Porque você veja, Jesus diz, olha, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que tinham crido na palavra, vocês precisam permanecer na minha palavra e verdadeiramente serão meus discípulos. Duas verdades extremamente equivaliosas. Eu preciso conhecer a verdade e eu preciso permanecer na verdade. As pessoas às vezes até conhecem a verdade, mas não permanecem na verdade. E quando Jesus fala isso, veja, eles tinham problemas, eles eram amarrados em dogmas, em superstições. O texto começa dizendo, aqueles que creram em Jesus, Jesus traz uma palavra e diz, olha, agora vocês precisam permanecer na minha palavra. Se vocês permanecer na minha palavra, vocês vão ser livres. Agora o versículo 33, alguns deles já respondem e diz, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravo de ninguém, e como dizes tu, sereis livre? Olha, aqui nós temos um grupo que diz, não, nós não somos escravos, nós somos livres. Que papo é esse? Que história é essa de você dizer que nós precisamos conhecer a verdade e ser livre? Nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós sempre fomos livres. Veja, eles não admitiam o problema que tinham. Estavam diante da verdade, como Pilatos. Pilatos esteve face a face com Jesus, Pilatos conheceu a verdade diante dele, mas não se entregou à verdade, não reconheceu a verdade. E esse grupo aqui não reconhece, não, nós não temos problema, nós somos livres. Querido, essa palavra vai chegar a pessoas vão ouvir essa palavra que estão presas, porque aí Jesus vai dizer, olha, em verdade, sempre que Jesus quer afirmar algo, quer ser categórico em algo, ele dizia duas vezes, ele diz, olha, em verdade eu digo a vocês, que aquele que comete pecado, aquele que está na prática do pecado, ele não é livre, mas ele é escravo do pecado. E quando você é escravo do pecado, você precisa ser livre sim. E como que vocês estão dizendo que são livres, se vocês são escravos do pecado? Meu irmão, quem sabe eu estou falando para alguém nessa noite que não consegue se libertar, então você não conheceu a verdade. E se você conheceu a verdade e não consegue se libertar, é porque você não está permanecendo na verdade. Você está se enganando, você está tentando se enganar, tentando enganar as pessoas. Jesus estava dizendo, vocês precisam ser livres. E eles olham para Jesus e dizem, não, nós já somos livres. Eles negam o problema, eles negam a situação deles. E por isso continuaram escravos dos seus dogmas, dos seus tabus, de tantas coisas, mas estavam ali e Jesus estava pregando para eles. Querido, você não pode mudar ou curar algo que você não reconhece. Os fariseus disseram, nós nunca fomos escravos. E como resultado, querido, eles não procuraram a salvação, não procuraram a libertação que Jesus ofereceu a eles. Por isso que Jesus diz, olha, aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E se você está na prática de um pecado, você está escravizado nesse pecado. Quantas e quantas vezes, antes de conhecer a Cristo, eu acho que a maioria de nós passamos por isso. A gente dizia, ou a gente pensava, eu falava, não sei se você falava isso, ir para a igreja, aí a gente fica escravo, não pode isso, não pode aquilo. Não, querido, Jesus liberta, Jesus transforma. E escravo é aquele que não aceita Jesus, aquele é escravo do pecado, é escravo da mentira, é escravo de um vício, mas ele se acha livre. Lembra daquele gadareno, querido? Diz que prendiam ele com cadeias, com algema, e ele arrebentava. Nossa, arrebentar uma algema, que força daquele demônio, mas ele arrebentava uma algema. Então veja, humanamente falando, ele era um homem livre, mas espiritualmente falando, ele era um homem aprisionado nos pecados, dormia em sepulcro, não tinha paradeiro, não tinha paz para dormir, não tinha paz para nada. Veja, então somente Jesus pode
curar. Somente Jesus pode libertar se você admitir que tem um problema. Amém, queridos? Segundo lugar, a gente precisa crer que há alguém maior que você, é alguém maior, existe alguém maior que o inimigo e que pode nos libertar. E esse alguém é Jesus. Jesus diz, está aí no texto, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há alguém maior que pode te libertar, há alguém maior que pode te tirar dessa situação que você se encontra, seja qual for o pecado, o vício que te escraviza. Há alguém maior que pode, se você crê. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Nós somos um povo livre. Ah, mas o crente não pode isso. Ah, mas um crente não pode aquilo. O crente pode qualquer coisa. Mas só que a Bíblia diz que nem todas as coisas me convém fazer. E por isso eu tenho a possibilidade de fazer ou não, porque eu sou livre em Jesus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, querido, nós precisamos então admitir que temos um problema, crer que existe alguém poderoso para nos libertar de qualquer coisa, querido, e às vezes até de nós mesmos. Os judeus precisavam libertação deles mesmos, e às vezes nosso maior problema é nós mesmos. Então nós precisamos de uma libertação. E em terceiro lugar, querido, entregar a nossa vida a Cristo, porque veja aí no verso 31, Jesus disse, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você precisa permanecer. Aquele que permanece na videira tem vida. Aquele que sai da videira morre, e nós precisamos permanecer na palavra, permanecer em Jesus. O verbo aqui é Jesus, o verbo aqui é a palavra, o verbo aqui é o próprio Jesus, e nós precisamos então permanecer nessa palavra, aleluia. Não é possível encontrar liberdade verdadeira, duradoura, fora de um relacionamento com Jesus. Nós não estamos falando, querido, sobre libertação apenas nesta noite, nós estamos falando sobre um libertador, e esse libertador é na minha vida, quando eu tenho um relacionamento, quando eu estou firmado na palavra, quando eu saio da palavra eu volto a ser escravo, eu tenho que permanecer. Quantas pessoas, querido, escrava de tantas coisas, mas não permanecem na palavra. A palavra diz A, eles fazem B, e por isso continuam escravo. Quarto lugar, querido, nós precisamos comprometer-se e permanecer na palavra. Versículo 31 e 32 diz isso. Jesus disse, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, querido, conhecimento. Verdade é Jesus. Quando eu conheço Jesus, quanto mais eu tenho um relacionamento com Jesus, mais liberto eu sou. Quando nós falamos de conhecimento, querido, contexto bíblico para um judeu, se ele dissesse para você, eu conheço esta planta, esse judeu sabia tudo sobre essa planta, desde a raiz até o topo da sua árvore aqui, ele conhecia todos os mínimos detalhes dessa planta. É disso que Jesus está falando. E conhecereis, vocês precisam me conhecer profundamente. João no Evangelho vai dizer 17:3, conhecer a ti, Jesus, como o único Deus verdadeiro. É um conhecimento, não é um conhecimento periférico, a maioria de nós tem um conhecimento periférico. Nós sabemos de um Jesus que a Bíblia nos fala, temos alguns relatos de pessoas, testemunho de algumas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro, mas será que nós temos esse encontro verdadeiro? Será que nós temos esse relacionamento verdadeiro? Será que nós realmente temos nos comprometido
comprometido com a palavra, temos firmado na palavra, e se estamos firmados na palavra, então verdadeiramente somos filhos de Deus. Amém, queridos? Aí ele diz, querido, que também nesse processo de libertação, você precisa confessar o seu pecado. Não dá para você ser livre se você não confessar o teu pecado. E a gente precisa dar nome aos bois. Todo mundo tem um chamado pecado calcanhar de Aquiles, um carro-chefe. Se você não confessar esse pecado, você não será livre. Você precisa confessar e dizer: Deus, o meu pecado é esse. Dê nome a esse pecado. Porque amanhã, quando você for orar e pedir libertação, você vai falar do mesmo pecado, então você vai parar e vai refletir: nossa, mas todos os dias eu estou falando do mesmo pecado. Cair num buraco é possível, querido, mas vir amanhã e cair no mesmo buraco, aí já não é mais possível. Aí você está precisando comprar um óculos, ou você está precisando mudar de caminho. Então confesse o teu pecado. 1 João 1,9 vai dizer isso, querido: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Neste processo de libertação, querido, nós temos aqui um passo ainda muito importante. Nós precisamos ajudar as pessoas a serem libertas. A igreja é como um hospital, e nós precisamos levar essa palavra sempre que tivermos a oportunidade. As pessoas estão sedentas, querido, pela palavra. Está um caos, o mundo está um caos. Não dá para você parar para ver televisão, porque você fica maluco. As notícias vêm, é morte, é desespero, é chuva, é problema, é granizo, é não sei o que, é enchente, é desmoronamento. As pessoas estão precisando ouvir sobre esse Jesus que liberta, ouvir sobre esse Jesus que transforma, ouvir sobre esse Jesus, querido, que veio, morreu numa cruz, sim, e voltará para levar a sua igreja, aqueles que permanecerem na sua palavra. Então leve essa palavra para as pessoas, fale desse processo de libertação para as pessoas. Muitos estão escravizados, querido, numa religião, muitos estão escravizados em maus hábitos, muitos estão escravizados em tantas coisas, querido, e nós precisamos levar essa palavra de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, querido? Glórias a Deus. Você conhece alguém, parente, amigo, vizinho, que você sabe que essa pessoa está escravizada, ela está deprimida, ela está angustiada, ela não consegue se libertar daquele vício, ela não consegue se libertar daqueles dogmas que ela tem na sua mente, ela é escrava de uma religião. Agora eu quero convidar você a orar por esta pessoa, agora eu quero convidar você a orar por você mesmo. Será que temos nessa noite pessoas aqui que vão dizer igual a esses judeus: não, eu sou livre, eu não vivo em pecado, eu sou livre? De que falar de libertação, pois se eu sou livre? Mas se eu tenho alguém aqui, ou alguém vai me ouvir nessa palavra, e essa pessoa está escravizada em algum vício, se essa pessoa crer nessa palavra, verdadeiramente o Filho de Deus vai entrar em sua vida e vai libertar. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Você que pode, vai colocar a mão sobre teu coração agora, e nós queremos clamar aos céus agora. Pai, em nome de Jesus, aonde houver uma pessoa escrava no pecado,
O diabo está machucando ela, Pai. O diabo está apertando a vida dela. O diabo está destruindo a vida dela nesse vício, nesse pecado. Mas ela esconde esse pecado. Ela mente que diz que não tem esse pecado. Enquanto ela fizer isso, ela não consegue a libertação. Mas agora ela teve a oportunidade. E ela ouviu essa palavra. E essa palavra vai chegar ao coração dela agora. E essa palavra vai libertar agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que estava escrava, ela não vai ser mais escrava da mentira, do vício. Em nome de Jesus, ela será livre nessa noite, porque verdadeiramente o Filho do homem, o Filho de Deus, veio para nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crê, diga comigo, amém, amém e amém, aleluia.